Eleições se aproximando, várias coisas acontecendo no mundo. Então, vamos dar um giro aqui, falar sobre um pouquinho de cada coisa e principalmente sobre a proposta de governo do Lula que eu li na íntegra e eu quero trazer alguns pontos de atenção aqui para vocês. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. E se você gosta de investimentos, educação financeira e economia, já se inscreve aqui no meu canal. Começando aí com os resultados de várias empresas norte-americanas. Luana, por que é tão importante a gente falar sobre os resultados de empresas norte-americanas? Por que a gente precisa olhar para a economia norte-americana? Gente, a economia norte-americana é a maior economia hoje do globo. A gente precisa entender o que acontece lá. Com certeza, as coisas que acontecem lá vão refletir em algum momento por aqui ou em outros lugares aí do planeta. A gente teve então alguns resultados que não agradaram, como foram os resultados aí da Meta, a empresa do Facebook. A gente teve resultados da Alphabet, que é a controladora do Google. Então, a gente teve também resultados da Amazon, que não agradaram muito, apesar de ter sido um resultado positivo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados e como essa divulgação de resultados impactou na variação aí dos preços dessas ações e, consequentemente, na variação da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Então, a Meta, dona do Facebook, ela teve uma queda de 52% no seu lucro. O que isso significa? Que no mesmo período do ano passado, a gente teve um lucro líquido de 9,19 bilhões. E agora, no resultado desse terceiro trimestre aqui de 2022, o resultado do lucro líquido da Meta foi de 4,39 bilhões. Então, como eu falei, uma queda de 52%. E o que aconteceu logo depois da divulgação dos resultados? A ação caiu 14% no aftermarket lá em Nova York. E como foi o resultado da Alphabet, que é a controladora do Google. Então, seguindo aí também a mesma questão aí da Meta, a Alphabet ela teve um lucro líquido de 13,9 bilhões agora no terceiro trimestre de 2022, e isso representa uma queda de 26,5% quanto comparado ao mesmo resultado do mesmo período do ano passado, que tinha sido de 18,9 bilhões. Então, também teve uma queda no lucro líquido. As ações da Amazon também despencaram aí, caíram quase 19% depois da divulgação dos seus resultados aí do terceiro trimestre de 2022. E o que a gente pode ver? Que a Amazon ela teve um lucro líquido de 2,87 bilhões de dólares agora nesse terceiro trimestre. E isso representa uma queda de 9% em relação ao lucro líquido do mesmo período do ano anterior, que tinha sido de 3,16 bilhões de dólares. Apesar desse resultado aí do lucro líquido, a receita da Amazon ela aumentou do mesmo período do ano passado para este ano. Mas mesmo assim, as suas ações aí despencaram porque a previsão de vendas da Amazon foi uma previsão fraca. Aqui no Brasil, a gente também teve divulgação de alguns resultados de algumas empresas que são negociadas na B3. Então, a gente teve resultado aí de WEG, Santander, Ambev, Energias do Brasil. Vamos dar uma olhada nas principais empresas que divulgaram os seus resultados. Tivemos aí a WEG reportando um lucro líquido de 1,1 bilhão de reais. Esse resultado ele foi 42,5% maior do que no mesmo período do ano passado, ou seja, no terceiro trimestre de 2021. E esse resultado também, ele foi 18,5% superior ao que os especialistas aí de mercado acreditavam que a empresa iria relatar. Se por um lado a WEG ela superou as expectativas no seu resultado, o Santander ele reportou um lucro líquido inferior às expectativas de mercado. O lucro líquido do Santander, além de vir inferior à expectativa de mercado, ele também veio 23,5% abaixo do lucro líquido do mesmo período do ano anterior, ou seja, do terceiro trimestre de 2021. É importante a gente entender que quando uma empresa de um setor reporta um lucro inferior ao mesmo período do ano anterior, ou também inferior às expectativas de mercado, isso acaba por contaminar outras empresas do mesmo setor. E foi isso que aconteceu. Não só as ações do próprio Santander caíram, como as ações também do Itaú e do Bradesco apresentaram queda depois aí do resultado do Santander. Falando um pouco aí do setor de companhias aéreas, a Gol também divulgou seus resultados. E a Gol ela reportou então um prejuízo no valor de 1,5
bilhões aí no terceiro trimestre de 2022. A Gol, então, ela não reportou lucro, reportou prejuízo, mas esse prejuízo, ele pelo menos foi inferior ao prejuízo que foi reportado pela empresa no mesmo período do ano passado. Saindo um pouco aí dos resultados das empresas que a gente teve essa semana, vamos falar um pouco de outras notícias que movimentaram a nossa semana, tá? Na quarta-feira, a gente teve reunião do Copom, então foi decidido que a taxa Selic permaneceria em 13,75% ao ano, como já era o esperado, visto aí que a gente tem uma inflação que está demonstrando uma queda a cada novo resultado. E a gente também teve decisão do Banco Central Europeu, onde eles aumentaram a taxa básica de juros deles em 0,75 pontos. E isso também já era esperado pelo mercado, tendo em vista que a inflação lá na zona do euro ela segue pressionada. Com essa decisão aí de política monetária, a própria presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ela afirmou que há sim maiores chances de recessão com esses sucessivos aumentos aí de taxa de juros. No Brasil, tivemos aí também o resultado do CAGED, que é o resultado da quantidade de empregos que foram gerados no país. Isso é feito aí com base nas admissões e demissões, então é mais com base no regime CLT mesmo, tá? Então, em setembro, a gente teve um resultado aí de 278 mil empregos formais gerados em setembro. Esse resultado foi superior à expectativa, que era uma geração de 260 mil empregos formais para o mês de setembro. Então, é um resultado bastante positivo aí, esse resultado do CAGED para o Brasil. E como prometido no início do vídeo, eu falei que eu li a proposta de governo aí do Lula por parte do PT e tiveram alguns pontos que me chamaram a atenção. Então, vou ler esses pontos aqui, vamos explanar um pouquinho sobre cada um deles. Vale lembrar que se você quiser conferir todas essas informações, é só você entrar no site do TSE, escolher ali a abinha Brasil, o nome do candidato e entrar ali no lado direito para ver a proposta de governo que foi imputada aí pelo próprio partido. Antes de mais nada, eu quero ressaltar que eu não estou tomando partido de nenhum candidato. O que eu vou fazer aqui é ler uma proposta de governo de um dos candidatos e tecer alguns comentários relacionados à parte econômica, não entrando em mérito de ideologias. O primeiro ponto que eu trago aqui de atenção é referente ao item 13, sobre o governo propor um amplo debate e negociação a uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social. É importante ressaltar aqui que a gente teve uma reforma trabalhista em 2017 que foi sancionada pelo então presidente interino Michel Temer e que foi muito importante. A gente teve aí muita flexibilização, tanto para empresas quanto para colaboradores. Então, é importante ressaltar que ao longo aqui de todo esse plano de governo, a gente tem várias partes falando sobre mudanças que deveriam ser realizadas. Mas a gente não tem, de fato, um como essas mudanças serão realizadas, com qual intensidade. Eu acredito que isso seja o que esteja mais sendo impactado, porque nós não temos um direcionamento do que de fato vai ser feito. Então acabam sendo propostas um pouco vazias, porque a gente não sabe como que serão feitos. Por exemplo, nesse item 13 aqui, a gente não sabe qual que é a proposta de melhoria para a reforma trabalhista. E o que a gente pode ter de dúvidas é se de repente alguma mudança nessa reforma trabalhista que foi feita pode fazer com que empresas internacionais parem de atuar no formato que atuam hoje no Brasil, visto que teriam algumas imposições que elas não aceitam. Logo na sequência, no item 14, a gente tem aqui uma proposta sobre incentivar o debate e as iniciativas de reestruturação sindical. Vale lembrar que quando houve aí a reforma trabalhista, um dos pontos dessa reforma era a não obrigatoriedade dos colaboradores contribuírem para os sindicatos das suas respectivas categorias. Então, de novo, aqui a gente não sabe o que vai ser feito porque é muito vazia essa reestruturação sindical. Mas será que talvez volte a obrigatoriedade de pagar, contribuir mensalmente para o seu sindicato? Aqui no item 47, uma das propostas é a retomada do crescimento dos empregos e da renda e a busca pela estabilidade de preços, que serão aí tarefas prioritárias no governo Lula. Concordo, isso eu acredito que todos os governos propõem, porque de fato é algo extremamente importante. A grande questão é, de novo, uma proposta que é um pouco vazia porque a gente não sabe como que será feito isso. Então são propostas que é claro que todos os governos vão falar que eles propõem. Mas a grande questão é que quando a gente fala em um plano de governo, a gente precisa entender qual que é a ideia para transformar isso em realidade.
E aí depois tem outros pontos que a gente vê um pouquinho mais abaixo, que eu também vou mostrar aqui, que fala sobre alguns controles de preço. E isso pode soar alarmante, porque se for feito isso nesses preços, pode ser que seja feito em outros preços também, que pode vir a ser um grande problema. E aí, então, seguindo essa questão dos preços, temos o item 55 e uma parte do item 56. O item 55 fala o quê? É tarefa prioritária coordenar a política econômica para combater a inflação e enfrentar a carestia, em particular a dos alimentos, dos combustíveis e eletricidade. De novo, é claro que todos os governos vão propor isso, mas como que isso será feito? E aí a gente tem uma continuidade aqui no item 56, que é onde acende o nosso alerta. O atual governo renunciou ao uso de instrumentos importantes no combate à inflação, a começar pela política de preços de combustíveis. Então, quais seriam esses usos de instrumentos no combate à inflação? Seria, de repente, fazer um congelamento de preços? Mas a gente não pode esquecer que quando a gente faz o congelamento de preços, isso tem um impacto extremamente negativo. Quais seriam os congelamentos de preços que talvez poderiam ser feitos? Em alimentos? Os supermercados, então, deveriam assumir todo o aumento de custos que eles tiveram e não repassar ao consumidor? Porque quando isso é feito numa empresa privada, a empresa privada ela vai fechar suas portas ou vai operar em outro país, como a gente vê isso acontecendo em muitos países. Ou como pode acontecer no caso aqui de congelamento de preços da própria gasolina, como já foi feito em um anterior governo do PT, que foi o governo Dilma, e a gente viu o rombo que isso trouxe para a Petrobras, isso também é muito prejudicial. Então é importante entender quais são os instrumentos no combate da inflação que o governo propõe, porque tem instrumentos que eles podem ser utilizados, mas tem consequências gravíssimas para o país. E aqui, de novo, a gente volta a falar dos preços de combustíveis, que no item 58 diz que o país precisa de uma transição para uma nova política de preço dos combustíveis e do gás que considere os custos nacionais. Eu já falei muitas vezes sobre essa questão do porquê que a Petrobras ela segue a cotação do dólar e a cotação do barril de petróleo, que é cotado internacionalmente e em dólar. Tem razões para isso acontecer. Uma vez que se a Petrobras ela voltar, como já foi feito anteriormente em um outro governo do mesmo partido, a assumir os preços a custos nacionais, ou seja, em real e não considerar a variação do barril de petróleo em dólar, a Petrobras terá o quê? Prejuízo, com certeza, como já aconteceu. Então aqui a gente vê propostas que talvez façam com que a história de prejuízo se repitam, o que acende um alerta muito grande. E veja bem, eu estou falando aqui economicamente. Eu acredito que um governo ele deva se preocupar com saúde, educação, saneamento e segurança. O resto não precisa ser realizado pelo governo. Então, quando a gente vê um estado inchado com várias empresas estatais, o governo ele está desviando do seu foco para essas empresas estatais. Acontece que aqui, neste plano proposto, a gente vê, de acordo com o item 76, que seria necessário proteger o patrimônio do país, recompondo o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais. Então, aqui a gente vê que é um plano de governo que, de novo, não sabemos como, mas que induz ao aumento de empresas estatais, ou seja, estaríamos aí tirando o foco do Estado das coisas que são essenciais para a população que o Estado deveria se preocupar. Então, aqui na continuação desses itens, a gente vê que o plano aqui disponibilizado se opõe à privatização da Petrobras, se opõe à privatização da Eletrobras, se opõe à privatização dos Correios e também fortalece os bancos públicos. E aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção, porque a gente sabe, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, onde vocês podem se informar com dados e fatos que são disponibilizados pelos próprios governos, para que vocês façam as próprias buscas de vocês para averiguar esses pontos que eu estou trazendo aqui. Então a gente sabe que fortalecer bancos públicos também pode ser um grande problema. Isso porque os bancos públicos, diferente dos bancos privados, não precisam seguir uma taxa básica de juros de referência para os seus créditos. Então, vamos supor que um banco privado, quando ele for emprestar dinheiro para os clientes que chegam até ele, ele vai ter uma taxa de empréstimo ao mês ou ao ano com base na nossa taxa Selic. Se a nossa taxa Selic está mais alta, consequentemente, a taxa de juros dos empréstimos praticados por esses bancos privados vai estar mais alta também, e o inverso também é verdadeiro.
Já no caso dos bancos públicos, isso não segue a mesma lógica, porque os bancos públicos eles têm uma autonomia que vai de acordo com o que o governo orientar ou sancionar, e muitas vezes as taxas de juros praticadas pelos bancos públicos é tão inferior à própria inflação que chega a ser absurdo. Qual é o grande problema, a grande consequência desse crédito público a uma taxa de juros muito baixa? Ou dessa inversão, né? O crédito público ser muito maior do que o crédito privado. A grande questão é que isso gera muita inflação, porque nada mais, nada menos é uma injeção de dinheiro na economia. Então, por mais que eleva-se a taxa Selic, nessas condições, ela não vai interferir tanto assim, ela não vai surtir o efeito que deveria. Porque, afinal de contas, o dinheiro que está sendo injetado através de bancos públicos, através de empréstimos e incentivos para essas pessoas que pegam esses empréstimos, nada mais, nada menos é de uma forma de injetar dinheiro na economia que gera ainda mais inflação. Além, é claro, dos bancos públicos poderem ser utilizados para financiar projetos em outros países, a uma taxa de juros que o Estado assim definir. E é claro que como os bancos públicos eles estão atrás da máquina pública, é claro que o Estado também pode definir se essas dívidas serão perdoadas ou não. E isso já ocorreu em outro governo, tanto dos bancos públicos serem utilizados para financiar projetos em outros países, como também o perdão da dívida desses outros países para com os nossos bancos públicos. E, de novo, pode ser que isso não aconteça, porém, aqui no item 100, a gente tem uma proposta, sim, continuar financiando outros países, como a gente pode ver aqui, ó. Reconstruiremos a cooperação internacional Sul a Sul com a América Latina e África, defendemos a ampliação da participação do Brasil nos assentos dos organismos multilaterais. Então, o que isso pode significar? Com certeza que o Brasil continuaria efetuando obras em outros países ou realizando desenvolvimento em outros países. Para complementar aí os pontos de atenção, nós temos o item 118 e o item 119, que juntos trazem alguma mensagem sobre regulamentação dos meios de comunicação. De novo, aqui não diz expressamente qual que é o objetivo e nem como será feito, mas isso acende um sinal de alerta, porque está falando aqui sobre que dentro dos marcos legais previstos na Constituição, até hoje não foram regulamentados a questão da liberdade de expressão. Então, novamente, qualquer um pode pegar aqui este plano de governo. Esse plano de governo ele tem mais de 20 páginas e, como vocês podem ver aqui, são as diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, Lula-Alckmin, 2023 a 2026. Então, eu não estou inventando nada. Eu peguei essa proposta, eu li na íntegra e eu espero que vocês façam o mesmo, porque é importante entender quais são os planos de governo caso de fato haja uma mudança do governo atual para uma outra proposta de governo que segue linhas aí totalmente opostas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ele foi útil para você, comenta aqui para mim, não esquece de curtir esse vídeo e já me segue aqui nas outras redes sociais.